Fala, meus amigos, vamos continuar os estudos da lei seca. Aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Vamos estudar corrupção passiva. Eu não estou em um dos dias melhores, da minha vida. Minha filha mais velha, que é minha filha do coração, quando eu casei, minha esposa já tinha a Fabiana, e é minha filha do coração, eu amo muito. Está internada com infecção nos rins, uma infecção grave nos rins. A minha neta está até aqui em casa. Ontem a minha neta menor também estava aqui. A minha mãe está operada, precisou fazer uma operação muito séria. Meu filho está com dengue. Esses dias tudo aí, nós precisamos fazer contagem de plaquetas. Ontem as plaquetas dele caíram para 109 mil. Mas estamos aqui para tentar estudar, Vamos ver o que a gente consegue fazer. Corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, a corrupção passiva, ela ocorre mesmo que a pessoa não esteja na função, tá? Às vezes nem assumiu a função, mas basta que seja em razão da função, a pessoa solicite, receba ou aceite vantagem indevida ou promessa de vantagem devida, porque no caso de aceitar, a pessoa aceita a promessa da vantagem devida. Na corrupção passiva normal, aqui o caput, a pena é reclusão de 2 a 12 anos. Pessoal, não tem segredo, é muita repetição, tá? A pena não é uma das coisas mais importantes, mas se você puder decorar, também não é ruim, Se não puder, segue a vida. Corrupção passiva, artigo 317, solicitar, receber ou aceitar. Esses são os verbos principais, Direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ou aceitar essa promessa de tal vantagem. A pena é reclusão de 2 a 12 anos. Olha só, a pena é aumentada de 1/3, olha aqui, 1/3. Se em razão da função, se em consequência da vantagem ou da promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar um ato de ofício. Veja que isso aqui não é uma elementar do crime. O crime pouco importa isso aqui. O crime é formal. No momento que o funcionário público solicita ou recebe ou aceita a promessa, ele já cometeu um crime. Isso aqui é apenas um aumento de pena. A pena aumentada de 1/3. Agora isso aqui eu recomendo você gravar, tá? Faz um esforço, porque isso aqui a banca cobra, tá? Isso aqui a banca cobra e cobra muito. A Vunesp cobra muito isso aqui. A pena aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. O funcionário retarda, deixa de praticar, ou mesmo que ele pratique, ele não pratica de acordo com a lei, Ele pratica infringindo o dever funcional. Beleza, isso aqui é um aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3. O parágrafo 2º traz a chamada corrupção passiva privilegiada, que é se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Então isso aqui é a corrupção passiva privilegiada. Veja que a detenção, a pena é bem mais baixa, olha. É detenção de 3 meses a 1 ano ou a multa. Veja que aqui a pena mínima é a multa. Como assim, João? A pena mínima é a multa? É porque pode ser aplicada só a multa. Veja que a multa, ela é alternativa. Pode ser que aconteça só a multa. Pode ser que o juiz não aplique a pena de detenção, tá? Pode ser que aplique só a multa. Muito bem, pessoal. Então, a pena, ela é alternativa, Porque tem o ou. Se fosse cumulativa, era o e mais a multa. Mas aqui ela é alternativa. E é detenção de 3 meses a 1 ano. Ou a multa, Então você vê que é uma pena de detenção. Lá no caput, ela é uma pena de reclusão. Olha aqui, ó. Aqui no caput, a pena é reclusão. Olha aqui. Reclusão, tá? De 2 a 12 anos mais a multa. E aqui embaixo a pena é aumentar. Aqui embaixo é detenção. Na corrupção passiva privilegiada é detenção.
Prevaricação. A prevaricação tem a ver com retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Se liga nos verbos. Os verbos te ajudam, olha, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Se você ainda não fez isso, coloca no seu material que prevaricação tem a ver com interesse ou sentimento pessoal, porque o verbo te ajuda, tá? Eu vou colocar isso aqui agora, aqui, ó, no meu caderno. Prevaricação. Prevaricação. Igual. Eu coloco assim o símbolo de igual, eu coloco na frente, olha. Interesse ou sentimento pessoal na prevaricação, tá? Os verbos são retardar ou deixar de praticar, ou ainda praticá-lo. Mas quando a pessoa pratica, ela pratica contra a disposição expressa de lei, tá? Então é retardar, ó, retardar ou deixar de praticar, ou deixar de praticar, ou praticar contra disposição expressa de lei. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano. E multa, tá? Aqui a multa é cumulativa. Ó, escreve no seu material que a multa é cumulativa. Isso a VUNESP cobra, né? Eu até falo assim, olha, não precisa gravar a pena, mas saber se a pena é de detenção, saber se cabe a suspensão condicional do processo, a transação penal, essas coisas são importantes, tá bom? Essas coisas eu digo para você que são sim importantes, tá bom? Então não vou falar que não é, tá? E multa. Então a multa na prevaricação é a multa é cumulativa. A multa é cumulativa. Porque a multa vem junto, é mais a multa, tá? Só tem um detalhe, na prevaricação imprópria, né, que isso aqui é chamada, isso aqui muitos chamam, né, eu já vi, pesquisando mesmo no Google, você acha prevaricação imprópria. Quer ver? Eu vou pesquisar aqui agora para você, eu gosto de mostrar as coisas. Olha só, prevaricação imprópria, vamos ver aqui, ó, prevaricação imprópria. Olha aqui, ó, prevaricação imprópria. O crime de prevaricação imprópria consiste em deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico de rádio similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. É o Código Penal, artigo 319-A. A VUNESP cobra esses detalhes em Código Penal, no Código Penal, tá? A VUNESP ela vai além da lei seca no Código Penal, então você precisa saber. Porque um exemplo disso, pessoal, é a prova de 2023, tá? A prova de 2023 a gente teve várias questões em que a VUNESP foi além, ela foi além da lei seca. Vocês querem ver um detalhe aqui? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou mostrar para vocês, é bom mostrar, porque, nossa, não é aqui não que eu ia entrar não. É bom mostrar porque só a gente vendo mesmo, né? Deixa eu pegar aqui direito penal aqui, ó. Penal 2023. Tá? Instituição, deixa eu botar aqui, ó. TJ São Paulo. Vamos ver o que a gente acha aqui, olha.
TJ São Paulo 2023. Configura-se o crime de denunciação caluniosa. Não é essa que eu quero mostrar. Essa aqui é peculato. Deixa eu ver essa aqui. Olha, crime que quando se prevalece do cargo, falsificação de documento particular é um deles. Falsificação de documento particular. Eu vou responder. Cadê? Falsificação do selo. Falsificação do selo sinal público. Desculpa, pessoal. Falsificação do selo sinal público. Falsificação de documento particular não tem aumento de pena. Não tem aumento de pena, tá? É que realmente eu não tô com a cabeça muito boa não. Mas falsificação de documento particular não tem aumento de pena. Falsificação de documento particular, daqueles artigos do 293 ao 311A. A falsificação de documento particular não tem um aumento de pena que é a majorante. O artigo 305, que é a supressão de documento, não tem aumento de pena. O artigo 300, que é falso reconhecimento de firma ou letra, também não tem aumento de pena, não tem majorante lá. Deixa eu ver outro aqui que não tem aumento de pena. O artigo, deixa eu ver, 293 tem, de 1/6, 299 tem, 297 tem, 298 que é a falsificação de documento particular não tem, 300 não tem. O crime 301, que é o crime de certidão ou atestado ideologicamente falso, tem multa se o crime é praticado com fim de lucro. E o 301, parágrafo 1º também, que é falsidade material de atestado ou certidão, tem multa. E o crime de falso atestado médico tem multa. Aqui é porque eu realmente hoje não estou com a cabeça muito boa, mas vamos que vamos. Cadê o crime que eu queria mostrar para vocês? É o crime... Caiu pro TJ São Paulo, tá? É que essa aqui são as questões de oficial de justiça. As questões para oficial de... Aqui, escrevente, olha aqui, ó. O crime 377 do Código Penal tem como objeto material, ou seja, coisa que sofre ação criminosa. Calma aí, não é isso não. No crime de excesso de exação, o crime é qualificado. Olha, cobrando é qualificadora. Se funcionário desvia em proveito próprio ou de outro o que recebeu indevidamente para receber aos cofres públicos. Com relação ao artigo 308 do Código Penal, desde que o fato não constitui elemento de crime mais grave, é correto afirmar que aquele que utiliza e aquele que cede são igualmente punidos, mas não é essa a questão. Esse aqui, ó, é um crime subsidiário. Olha aqui. É correto dizer que o crime de falsa identidade é um crime subsidiário? Isso não está na lei dizendo que é subsidiário. Não está na lei. E é verdade, porque a pena só é aplicada se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Mas isso não está escrito na lei. Você não vai achar lá na lei que o crime é subsidiário. Está escrito dizendo que se o fato não constitui elemento de crime mais grave, vai ser aplicada a pena do artigo 307, que é o crime de falsa identidade. O artigo 307 é o crime de falsa identidade. Mas lá não fala, esse crime aqui é subsidiário. Não fala. Não fala, tá? Então assim, Então é bom saber disso, porque esses detalhes caem na prova, tá? Esses detalhes, tipo aqui, olha, que o crime é impróprio. Esse crime aqui é impróprio. É uma prevaricação imprópria. Esse crime aqui, do artigo 319A, é uma prevaricação imprópria. Isso é bom que você saiba, tá? E como não está escrito aqui no Código Penal, é bom pesquisar para saber que o artigo 319A se trata de um crime que é chamado de prevaricação imprópria. E a VUNESP cobra. A VUNESP pode cobrar isso, tá bom? Do mesmo jeito que lá na corrupção passiva, não está escrito na corrupção passiva que o parágrafo 2º se trata de corrupção passiva privilegiada. Pode olhar aqui, ó, não está escrito aqui corrupção passiva privilegiada. Isso é a doutrina que chama de corrupção passiva privilegiada. É a jurisprudência, a doutrina e jurisprudência, não é o Código Penal. Não está escrito no Código Penal. Então é importante pesquisar para saber, tá bom? Muito bem.
É diferente do peculato culposo, porque o peculato culposo está escrito no Código Penal que o peculato é peculato culposo. Pode pegar lá, olha, o artigo 312, está escrito claramente lá. Olha aqui, ó, peculato, tá? E aqui embaixo está escrito assim, olha, peculato culposo. Olha aqui, ó, peculato culposo. Olha aqui a diferença, tá vendo? Então aqui realmente não tem dúvida, tá escrito que é peculato culposo. Mas lá na corrupção passiva privilegiada, não está escrito que é corrupção passiva privilegiada. Nos artigos 307 e 308, que o crime é subsidiário, não está escrito que é subsidiário. Beleza? No artigo 319A, que é uma prevaricação imprópria, não está escrito que é uma prevaricação imprópria. No crime do artigo 294, que é misto alternativo, não está escrito que é misto alternativo. Não está escrito que o crime é formal, que o crime é material. Não, nada disso está escrito. A verdade é essa, tá? Não está escrito. Então nós é que precisamos pesquisar um pouco para saber se é ou não, né? Aqui, olha. O crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, que é extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Não está escrito que é subsidiário, mas aqui está dizendo assim, olha, a pena é reclusão de 1 a 4 anos. A pena é reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Né? A pena é reclusão de 1 a 4 anos. Então, veja que não está falando assim, olha, esse crime aqui é subsidiário, é a gente que tem que pesquisar, tá? Aqui é o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, artigo 315. Dá às verbas públicas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. A pena é detenção de 1 a 3 meses ou multa. Veja que a multa ela é alternativa aqui na pena do artigo 315. Aí tem um crime de concussão, que é exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente. Olha o verbo ajuda, olha, nesses casos, que é exigir. Na concussão o verbo é exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida. O excesso de exação também tem a ver com exigir, só que aqui é exigir tributo ou contribuição social que sabe indevido ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. A pena é reclusão de 3 a 8 anos e multa. Aí vem o parágrafo 2º, se o funcionário desvia em proveito próprio ou alheio o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, a pena é reclusão de 2 a 12 anos e multa, que é uma qualificadora. É porque o funcionário ele já tinha recolhido indevidamente. Mas quando ele manda para os cofres públicos, quando ele coloca nos cofres públicos, aí, meu amigo, minha amiga, não tem qualificadora. Só tem qualificadora quando ele recolhe indevidamente e, além de recolher indevidamente, ainda desvia para si. João, mas isso aqui não é peculato, não. Agora pensa comigo, vamos supor que ele pegasse o dinheiro, colocasse nos cofres públicos e depois ele desviasse. Aí seria peculato. Você percebe a diferença? Que aqui ainda não foi para os cofres públicos, entendeu? Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Mas se já estivesse nos cofres públicos e depois ele desviasse, aí sim seria peculato. É um negócio complicado, né? Mas essa é a verdade. Então aqui é uma pena qualificada, tá? O parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro, que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. É engraçado que a pena qualificada mínima é menor do que a pena do caput, né? A pena qualificada mínima é menor do que a pena do caput. Corrupção passiva a gente já viu. Prevaricação também. Aí eu estava falando para vocês da prevaricação imprópria,
que é deixar o diretor de penitenciária e o agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Aqui na prevaricação imprópria não tem multa. Veja que na prevaricação do artigo 319 tem multa. Olha, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Aqui tem a multa, né? Que eu vou até destacar aqui o Ezinho aqui, eu vou destacar com uma cor diferente, porque aqui tem a multa, né? Aqui tem a multa, olha aqui, ó, eu vou destacar o Ezinho e vou colocar a seta, porque aqui tem a multa, tá? É importante ter essa diferenciação, que aqui tem a multa. E lá na prevaricação imprópria, não tem a multa, tá? Na prevaricação imprópria não tem a multa, beleza? Olha só. Condescendência criminosa. O que é isso? O que é condescendência criminosa? Do artigo 320. A condescendência criminosa, olha o verbo, deixar o funcionário. Então, o verbo ajuda, deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Deixa eu só pegar um negócio para você aqui, rapidão, pessoal. Olha aqui, ó, indulgência. Indulgência é disposição para perdoar culpas ou erros. É clemência, é misericórdia. Absolvição de pena, de ofensa ou de dívida, desculpa, perdão. Lembra do indulto? Indulto, que a pessoa dá um indulto de Natal? Um indulto. Olha, indulgência. Beneficência, ajuda, altruísmo, amparo, auxílio, benfazer, beneficiação. O verbo ajuda, mas os sinônimos também ajudam a gente a entender, né? O sinônimo da palavra é disposição para perdoar culpas, o significado, né? Disposição para perdoar culpas ou erros, que é justamente o que a questão fala lá, né? Que o funcionário, ele por indulgência, por essa disposição para perdoar culpas ou erros, não toma as providências que deveria tomar, né? Então aqui é justamente o crime do artigo 320, que é condescendência criminosa, o artigo 320. Anota aí, artigo 320. Artigo 320 é condescendência criminosa. E o que é condescendência? Vamos ver o que é isso. Condescendência. Eu tinha pesquisado ali o que é mesmo. Condenado por estupro fica 12 anos. Ah, isso aqui que eu pesquisei. Foi que o meu filho falou pra mim que um rapaz condenado por estupro era inocente. Aí eu vim pesquisar aqui. Meu filho falou: pai, você viu isso aqui? O rapaz condenado por estupro e tal, inocente. Eu falei: não, filho, não vi, eu vou pesquisar. Aí pesquisei aqui, ó, condenado por estupro fica 12 anos preso sendo inocente. Olha que coisa, né, complicada. É que condescende, indulgente, olha, complacente, transigente, que não impõe ordem, que não impõe disciplina, tolerante, flexível. A condescendência. Então veja, é condescendência criminosa, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, porque aqui em cima é o funcionário competente, tá? Desculpa, aqui você precisa subentender isso, que é deixar o funcionário competente por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Aqui você precisa entender isso. João, mas não está escrito na lei. Mas pela lei a gente subentende, porque aqui fala assim, ó,
ou quando lhe falte competência. Quer dizer que lá em cima ele é o competente. Não está escrito na lei, mas nós precisamos subentender. Observa, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado. Mas quem é o funcionário? É o funcionário competente. Deixar o funcionário competente por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Ou quando lhe falte competência. Aqui você observa que lá em cima ele é o competente. Embaixo, falta a ele a competência. E quando falta a ele a competência, ele não leva para a autoridade que é competente. Então você observa claramente que aqui em cima é o funcionário competente, sim. Eu não tenho dúvida disso. E a questão pode trazer desse jeito, e por não estar na lei seca, a gente erra a questão. Então por isso é preciso ficar atento. Então a pena é muito pequena, tá vendo? A pena da condescendência criminosa, que tem a ver com indulgência. Mas é importante saber os sinônimos, porque a banca pode trazer o sinônimo, pessoal, e não vai estar errado. Indulgência. A pena é pequena, veja, é detenção, né? De tão pequena que a pena, não tem lógica de ser reclusão. De 15 dias a 1 mês. Ou a multa. Então observa que a multa, ela é mais uma vez alternativa. A multa, ela não vem de brinde, ela é alternativa. Advocacia administrativa. Esse crime aqui, o que mais pega nele é que às vezes a gente leva para o lado do advogado, né? Olha, advocacia. Ah, então é um cara que é formado em direito, passou na prova da OAB e é advogado. Não, mas aqui não é isso não, tá? O artigo 321 não é isso não. Não tem nada, absolutamente nada a ver com ser advogado. A advocacia administrativa é patrocinar, direta ou indiretamente. Olha o verbo, patrocinar. Direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Aqui você observa no caput que pouco importa se a pretensão é legítima ou ilegítima. Pouco importa. É crime patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública. É crime. Pouco importa se a pretensão é legítima ou ilegítima. Observa que a pretensão ser legítima ou ilegítima não é uma elementar do crime. Pelo contrário, é uma qualificadora que nós vamos ver aqui. Se o interesse é ilegítimo, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Então, o interesse ser ilegítimo é uma qualificadora da pena. Observa aqui, ó, advocacia administrativa. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração, valendo-se da qualidade de funcionário. A pena é detenção de 1 a 3 meses ou a multa. Veja que a multa, ela é alternativa. Pode ser que aconteça apenas a multa no crime de advocacia administrativa. Quando o interesse é ilegítimo, aí, meu amigo, é qualificadora, não é elementar do crime. Então observa aqui, ó, advocacia administrativa. É patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. A pena é baixa. Pode observar que é detenção de 1 a 3 meses. Olha como é baixo. De 1 a 3 meses. Ou a multa. Quer dizer que a pena mínima é a multa. Você fala, João, como assim? Como assim? É porque quando é ou, pessoal, pode ser que aplique só a multa. Entende? A pena mínima é a multa, porque ela é alternativa, ela não é cumulativa, ela não é uma adição, ela é alternativa. Pode ser que seja aplicada só a multa, que é patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se
da qualidade de funcionário. É preciso que tenha isso aqui, olha, tá? Valendo-se da qualidade de funcionário. Agora, se o interesse é ilegítimo, a pena continua sendo detenção, mas observe que a base muda, porque vira detenção de 3 meses a 1 ano, mais a multa, além da multa, tá? Então, se o interesse é ilegítimo, que é o que eu vou colocar aqui agora, se o interesse é ilegítimo, é igual a uma qualificadora, e a pena aumenta, ela vai para detenção, continua sendo detenção, só que a pena aumenta 3 meses a 1 ano. Observa que antes era 1 a 3 meses e agora é 3 meses a 1 ano. A pena aumentou. Era 1 a 3 meses e passou a ser de 3 meses a 1 ano. E multa, ou seja, além da multa. Então isso aqui é o que? Uma qualificadora, tá? Isso aqui é qualificadora, porque altera a pena base, modifica a pena base e modifica por completo, né? Você vê que a pena mínima, que era 1 mês, passou a ser 3 meses. A pena máxima, que era 3 meses, passou a ser 1 ano, tá? É detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. A violência arbitrária. A violência arbitrária é praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. A pena é detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Porque imagina, vamos supor que devido à violência a pessoa sofreu ali uma lesão corporal, ou a pessoa morreu, teve um homicídio em decorrência da lesão, um homicídio em decorrência da violência arbitrária. Então a pessoa responde pela violência e pelas consequências. Vamos falar assim: a pena é detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Só que na pena de violência arbitrária não tem a multa. Na pena da violência arbitrária não tem multa, tá? Violência arbitrária não tem multa. É o artigo 322. Olha aqui, ó. Violência arbitrária. Não tem multa, tá, pessoal? Não tem multa. Muito bem. Violência arbitrária é o artigo 322, que é praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. A pena é detenção de 6 meses a 3 anos, de 6 meses a 3 anos, além da pena da violência. Ou seja, mais a pena da violência. Muito bem. Isso é violência arbitrária. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. A pena é detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função. Esse crime aqui é muito importante, tá? Estuda esse crime aqui, porque esse crime tem 2 qualificadoras. A primeira é se resultar prejuízo público, tá? Se resultar prejuízo público é uma qualificadora. A outra qualificadora é se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Então esse crime aqui de abandono de função, que deveria ser chamado de abandono de cargo, costuma dizer o professor Alessandro Ferraz, né? Você já deve ter visto alguma aula no YouTube aí, caso você não tenha o NEAF. Eu vi no YouTube mesmo. Abandono de função é abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. E tem 2 qualificadoras esse crime.
Veja que a pena começa com detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Então aqui a multa é alternativa. Pode ser que aconteça só a multa. Aí, se do fato resulta prejuízo público, a pena aumenta. Ela sai de detenção de 15 dias a 1 mês para detenção de 3 meses a 1 ano. E já vem a multa cumulativa e a multa, mais a multa, além da multa. E se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, a detenção que já na primeira qualificadora era de 3 meses a 1 ano, passa a ser de 1 a 3 anos e multa, tá? Continua sendo detenção, mas aí ela passa a ser de 1 a 3 anos mais a multa. Então, observa que em todos os casos é detenção. Isso é importante você saber. Todas as previsões legais de pena do crime de abandono de função é detenção. São detenção, né? Porque todas as previsões são de detenção. Só que essas detenções, elas aumentam. Começa com detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Se do fato resulta prejuízo público, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, detenção de 1 a 3 anos e multa. É importante você saber que não tem reclusão, porque aí a VUNESP pode falar assim, olha, no caso do crime de abandono de função, a pena qualificada é de reclusão, e não é de reclusão. A pena qualificada do crime de abandono de função não é de reclusão, é de detenção, tá bom? Então vamos lá, ó. Artigo 323 do Código Penal. Vamos lá. Abandonar é abandono de função, né? Abandono de função. Muito bem. A pena inicial é detenção. Todas são detenção. Só que começa de 15 dias a 1 mês ou multa. Quer dizer, a multa é alternativa. Aí vem o parágrafo 1º. Primeira qualificadora. Ó. Primeira qualificadora. Eu anotei aqui. Se tem prejuízo público, vou colocar aqui, ó, prejuízo público. Primeira qualificadora, prejuízo público. Aí, meu amigo, o que vai acontecer aqui? A pena aumenta, continua sendo detenção, mas aumenta. Detenção de 3 meses a 1 ano. E agora a multa é cumulativa e multa. Segunda qualificadora. Olha aqui, ó. Segunda qualificadora. Se lugar compreendido na faixa de fronteira. Vou colocar aqui só assim, ó, faixa de fronteira igual detenção, só que agora é de 1 a 3 anos. E aí você verá que nunca vai ser reclusão. Além da multa aqui, tá, pessoal? Além da multa, tá bom? Então o abandono de função, a pena normal é 15 dias a 1 mês ou multa. A multa é alternativa. Olha aqui, ó, a multa é alternativa. Na primeira qualificadora já vem com a multa cumulativa, porque na pena normal a multa é alternativa, é ou. Na primeira qualificadora a multa já é cumulativa. E na segunda também, né? E multa. Então veja que a multa depois fica cumulativa. Só que em todos os casos é detenção. A banca não pode dizer para você que
na qualificadora a pena saiu de detenção e virou reclusão. Não, continua sendo detenção, tá? Vamos lá. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Aqui é aquele cabra, por exemplo, você passou no concurso público do TJ São Paulo, só que os seus exames ainda não ficaram prontos e mesmo assim você já começa a trabalhar. É mais ou menos isso, tá? Ou então você foi exonerado, você foi transferido, você fez uma permuta e não era mais para você trabalhar naquele local, naquela comarca, naquela CJ, e mesmo assim você está. Então aqui, ó, entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais. Ou continuar a exercê-las sem autorização. Olha aqui, sem autorização. Depois de saber oficialmente, como é que a pessoa sabe oficialmente? Porque foi publicado no DJE, né? No Diário da Justiça Eletrônico. Depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Então a pessoa sabe já oficialmente que ela foi exonerada, foi removida, foi substituída ou foi suspensa. E mesmo assim, ela continua. Observa que aqui não fala demitido, né? Olha, foi demitido. Não fala demitido. Engraçado que a VUNESP pode fazer isso, né? Falar assim, olha, exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado é entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber que oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Aqui não fala demitido. Pessoal, no direito, a diferença entre ser exonerado e ser demitido, entre ser exonerado e ser demitido, tem um abismo. Não é a mesma coisa, tá? Ser exonerado e ser demitido no direito tem um abismo gigantesco, tá? É bom ficar ligado nisso. Tem um abismo gigantesco entre ser exonerado e ser demitido. Aqui fala exonerado, tá? É entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. A pena é detenção de 15 dias ao mês ou multa, mas eu acho que tem qualificadora aqui, quer ver? Tem não. Esse aqui não tem qualificadora não, tá? O próximo que tem violação de sigilo funcional tem, esse aqui não, tá? Esse aqui não tem. Então o cuidado que eu peço para você ter com esse crime é só esse, de saber que não tem demitido, tá? Não tem, e que é um abismo, tá? Tem um abismo aí entre ser demitido e ser exonerado no direito, tá? Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. É o 324, né? É entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. A pena é detenção de 15 dias ao mês ou multa. A pena é bem baixa e não tem majorante, não tem qualificadora, não tem nada. Só tem que ficar ligado que aqui fala de exonerado, fala exonerado, removido, substituído ou suspenso.
isso aqui é diferente de demitido. É diferente de demitido, tá? É bom saber disso. É diferente de demitido. É diferente de demitido. Aqui não fala demitido. Por favor, anota isso aí, tá? Pena: detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. A pena é baixa nesse crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. 15 dias a 1 mês ou multa. A multa é alternativa, né? Alternativa. Vamos pro próximo. Violação de sigilo funcional. Isso aqui é revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. Isso aqui, na improbidade administrativa, que na improbidade administrativa não é crime, tá? É um ato de improbidade administrativa. Mas lá na improbidade, isso aqui entra como sendo atentar contra os princípios da administração pública, tá? Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. Facilitar-lhe a revelação, tá? Então, artigo 325, e é um crime subsidiário. Pessoal, dos crimes subsidiários que a gente tem vários aí, ó. O artigo 307 é subsidiário. O 308 é subsidiário. O 314 é subsidiário. Pode olhar lá. 314, ó. Que é extravio ou inutilização de livro ou documento. É extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tem a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Quando a gente está aqui no 324, a mesma coisa, olha. É o 325, né, que é violação de sigilo funcional. É um crime subsidiário, a violação de sigilo funcional. Detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Se a gente for ver, eu acho que é o 327, eu não sei se é o 327. Não, é o 337, quer ver? 337, que também é subsidiário. Subtrair ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento, confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público. A pena é reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. É outro crime subsidiário. Essas definições aqui é bom saber, tá? Vou falar a verdade para você, isso aqui é bom saber. Se o crime é subsidiário, se não é, isso aqui é bom saber. Que é o caso da violação de sigilo funcional, tá? É um crime subsidiário. Violação de sigilo funcional é um crime subsidiário. Artigo 325. Violação de sigilo funcional. Violação de sigilo funcional. É um crime subsidiário. Subsidiário ou reserva. As condutas são revelar ou facilitar a revelação. Revelar ou facilitar a revelação.
detenção de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato não constitui crime mais grave. A multa é alternativa, tá? Só que isso aqui, pessoal, tem qualificadora. Vamos chegar nela, tá? Pena. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato não constitui crime mais grave. Por isso que ele é subsidiário. Aí esse incorre nas mesmas penas. Esse aqui incorre nas mesmas penas é uma equiparação do crime, tá? Incorre nas mesmas penas quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas à administração, a sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. E também aquele que se utiliza indevidamente do acesso restrito. Às vezes a pessoa não revelou, não facilitou a revelação, mas ela se utilizou da revelação, tá? Do acesso, né? Se utilizou do acesso restrito. Observa bem isso aqui. É uma equiparação. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem permite ou facilita. Tá vendo isso aqui? Mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas. Agora observa, tá vendo isso aqui? Não autorizadas. Porque às vezes você pode se confundir e achar, mas isso não. Pessoas não autorizadas. Se a pessoa é autorizada, qual o problema? Imagina. A pessoa é autorizada. Ah, João, mas lá nas normas da corregedoria fala que não pode emprestar a senha sob qualquer pretexto. Sim, mas é lá nas normas da corregedoria. Aqui é direito penal. Vamos ter cuidado com isso, tá? Lá nas normas da corregedoria fala que não se pode emprestar a senha por nenhum motivo, porque a pessoa não vai poder alegar que não sabia que o uso era indevido e tal. Beleza, lá não pode mesmo emprestar a senha. Lá nas normas da corregedoria. Mas aqui nós estamos estudando direito penal. E aí cada um no seu quadrado, não é verdade? Então aqui, olha, nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistema de informações ou banco de dados da administração pública. Então a gente entende que se a pessoa for autorizada, não vai ter o crime. E aquele que se utiliza indevidamente do acesso restrito. Eu vou colocar uma atenção nesse artigo porque eu domino um pouco ele, tá? Esse atenção aqui que eu coloquei nele aqui no caderno é porque eu domino um pouco ele. O crime é subsidiário. A pena é detenção de 6 meses a 2 anos ou a multa. Eu vou até colocar aqui uma seta aqui, porque é ou a multa é alternativa. E aquele que se utiliza e tal. Agora aqui vem a qualificadora. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem. Aqui, se da ação ou omissão resulta dano à administração pública. Deixa eu ver um negócio aqui, lá no artigo 311. Deixa eu ver se fala ou a outrem. No 311. Nas mesmas penas, tá? Se da ação ou omissão aqui não fala, né? No artigo 311A, que é fraudes em certames de interesse público, não fala a outrem da qualificadora. A qualificadora do 311A fala só assim: se da ação ou omissão resulta dano à administração pública. Não fala resulta dano a outrem,
Não fala, não fala, não fala, não fala. É diferente, tá? Qualificador aqui é diferente. Aqui é diferente mesmo, tá? Aqui fala, aqui na qualificadora da violação de sigilo funcional fala. Nas mesmas penas de que incorre, aí vai falar da qualificadora. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem, aí a pena é qualificada, tá? Então assim, esses detalhes a gente tem que saber, são detalhes, né? Olha aqui, ó. Qualificadora. Qual é a qualificadora? Se da ação ou omissão resulta dano à administração ou a outrem. Aí a pena aumenta, a pena vai para reclusão. Veja que a pena era detenção, mudou para reclusão de 2 a 6 anos. A pena era detenção de 6 meses a 2 anos, foi para reclusão de 2 a 6 anos. E era ou multa, virou e multa. A multa que era alternativa passou a ser cumulativa. O que era detenção passou a ser reclusão. Aqui a gente pode dizer, né, que na violação de sigilo funcional passou a ser detenção. Mais um motivo aqui para ter que era detenção passou a ser reclusão. Era detenção na violação de sigilo funcional, mas com a qualificadora passou a ser reclusão. E se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outra, hein? Vou até colocar aqui, ó. Comparar com a qualificadora dos artigos 311A e 313B, porque lá no 313B fala, no 313B fala se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou para o administrado, só que aqui é majorante, tá? Só que no 313B é majorante, não é qualificadora. Aqui é majorante. Majorante, que é aumento de pena. No 313B é aumento de pena, é majorante. E no 311A é qualificadora. No 313B é majorante, aumento de pena. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Aqui é majorante, não é qualificadora. Agora no 311A é qualificadora. E lá não fala para a administração ou para outrem, fala só para a administração. É essa a diferença. Extravio, sonegação ou inutilização de... Ah, tá, é outra coisa. Esse crime que nós já vimos, nós estávamos no 325, que é violação de sigilo funcional. Revelar fato de que tem ciência e razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar a revelação. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. A pena inicial é detenção. Na qualificadora ela vira reclusão. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Devassar, olha o verbo, devassar o sigilo de proposta de concorrência ao proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Gente, o que é devassar? Vamos ver. Devassar
Devassar, o que que é isso, né? É invadir, observar, conhecer por completo o que é defeso ou vedado. Dar para o interior, invadir, observar, conhecer por completo o que é proibido, né? Devassar, o sigilo de proposta de concorrência ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Tem multa cumulativa, né? Na violação do sigilo de proposta de concorrência. Será que esse crime aqui é um crime que foi tacitamente revogado? Será que é, pessoal? Eu nem me lembro, mas tá aqui na lei, né? Vamos, não custa nada dar uma violação. Opa, coloquei aqui no lugar errado aqui, mas é violação do sigilo de proposta de concorrência. Não é muito fácil, né, pessoal? Mas a gente tem que enfrentar, né? Violação do sigilo de proposta de concorrência. Violação do sigilo de proposta proposta de concorrência. É o 326. É devassar ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. O ensejo de devassá-lo. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa, né? A multa ela é cumulativa, sem dúvida. Multa cumulativa. A multa é cumulativa. A pena é detenção para o crime de devassar ou proporcionar a terceiro ensejo de devassá-lo. De 3 meses a 1 ano. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Devassar ou proporcionar o ensejo de devassá-lo. Violação do sigilo de proposta ou concorrência. Beleza. Para finalizar, funcionário público, essa parte, né? Tá quase terminando o PDF para finalizar essa parte. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função pública em entidade paraestatal, por exemplo, o SESC, o SENAI, e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para a execução de atividade típica
da administração pública, por exemplo, a saúde. A pena será aumentada da terça parte de 1/3 quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Aqui o artigo 327 é só você lembrar que não entra a autarquia, tá? Artigo 327, pessoal, é uma leitura atenciosa, tá? Até coloquei aqui, leitura com atenção. É só isso e dá para fechar o artigo 327, tá bom? Finalizamos por aqui direito penal. O próximo capítulo é dos crimes praticados por particular contra a administração geral, que é assunto para outro momento, não é para hoje. Valeu, grande abraço.